Boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer também o convite do sindicato para que possa estar aqui com vocês hoje. É sempre um prazer a gente debater essas questões, em que pese serem questões difíceis, né? As notícias nunca são boas, mas acho que nós já tivemos uma introdução muito boa pela manhã, a partir do conhecimento do modelo chileno, que, a mim, parece fundamental para que a gente consiga ver a dimensão do desmonte que se pretende fazer na Previdência brasileira. Eu, nos slides, inclusive, não uso mais a palavra reforma ou contra-reforma, como boa parte do nosso movimento utiliza, porque, a nosso ver, não se trata nem de reformar, nem de contra-reformar. O que está se propondo no Brasil é simplesmente acabar com a Previdência Pública, não é nada mais do que isso, né? Inclusive, na semana passada, no depoimento da Comissão de Direitos Humanos do Senado, nós dizíamos isso, de que adotar uma mudança de tal magnitude no modelo brasileiro vai significar consequências absolutamente desastrosas no médio ou no longo prazo. As outras reformas, essa já é a quinta reforma que o governo propõe à Previdência Social brasileira em 20 anos. Se vocês lembram disso, né? A emenda 20 é de 98, portanto, há 20 anos atrás, 21 anos atrás. De lá para cá já tivemos a emenda 20, então, a emenda 41, a 47, o projeto do Temer há 2 anos atrás, que também pretendia modificar, e agora a PEC número 6. Nenhuma delas, nos modelos anteriores, nas propostas anteriores, não chegaram nem perto de propor o desmonte da Previdência Pública. Todas elas objetivavam reduzir o valor das aposentadorias, criar exigências maiores para a aposentadoria, né, maior tempo de serviço, maior tempo de contribuição, etc., mas todas mantiveram o regime público de previdência. Nenhuma delas ousou propor o fim do regime público e a adoção de um regime de capitalização como essa propõe. Por isso, do nosso ponto de vista, todo o restante da discussão, e nós vamos hoje colocar tudo o que nos parece mais relevante na emenda, de aspectos mais particulares, né, regras de transição, como vão ficar as novas exigências para a aposentadoria, etc., vamos fazer isso. Porém, tudo isso se torna absolutamente periférico, absolutamente desimportante, se for aprovada a capitalização, porque, se ela for aprovada, nada disso vale, gente. Regra de transição não vale, nova exigência de idade, tempo, etc., deixam de ter importância, porque o que vai reger o regime previdenciário no futuro será a quantidade de dinheiro que você conseguiu acumular ao longo de um certo tempo para obter depois um benefício em regime privado de previdência. Então, é bom que a gente tenha claro isso, que eu diria que a questão central da reforma é essa. Não é à toa que, agora, na hora do almoço com o Raul, eu mostrava um Facebook de hoje dizendo que, na palestra que deu ontem na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, o ministro Paulo Guedes, da Economia, disse lá que a única coisa que era inegociável na reforma da Previdência é a adoção do regime de capitalização. Todo o restante se pode negociar. Claro, todo o restante acaba se for adotado o regime de capitalização. Então, é possível negociar tudo, enganam-se todos nós somos enganados, e depois se adota um regime nos moldes do que o Raul nos relatou pela manhã. Então, vamos tentar aí compreender a questão da reforma no Brasil. O importante da emenda, que também é uma novidade em relação às emendas anteriores, às propostas de mudança na Constituição anteriores, é que essa retira todo o direito previdenciário da Constituição, é lá que está a idade mínima, é lá que está o tempo de contribuição, enfim, os principais aspectos, as principais diretrizes do regime de previdência brasileiro, seja os regimes próprios dos servidores públicos ou o regime geral de previdência do setor privado, tudo isso está na Constituição. E, por isso, cada vez que se pretende mudar a Constituição, o governo que pretende mudar tem que enviar uma proposta de emenda constitucional ao Congresso. E mudar a Constituição, aprovar uma emenda constitucional, evidentemente, é muito mais difícil do que aprovar uma lei. Precisa um quórum muito mais qualificado do que aprovar uma lei.
exatamente porque o objetivo da Constituição é ter perenidade, né? Ter permanência ao longo do tempo e não ser um documento, um instrumento jurídico que se pode mudar a qualquer momento, como se quiser, né? Então, uma emenda constitucional, por exemplo, para ser aprovada no Brasil, exige 3/5 dos deputados em 2 votações na Câmara. Então, essa emenda que está em tramitação terá que alcançar 3/5 dos votos favoráveis na Câmara dos Deputados em 2 votações, e depois ela segue para o Senado, onde terá que ter no Senado também 3/5 dos senadores favoráveis em 2 votações. E se o Senado alterar alguma coisa do que a Câmara havia escrito anteriormente, volta para a Câmara para mais uma votação. Então, vejam que é um processo bastante difícil, que qualquer governo, para promover uma emenda constitucional dessa natureza, precisa ter uma base de apoio parlamentar bastante sólida, bastante consistente, para obter essa votação. Uma lei complementar, por exemplo, que daí já é uma lei abaixo, evidentemente, da Constituição, uma lei complementar exige apenas a maioria absoluta da Câmara e a maioria absoluta do Senado em uma votação só em cada casa. O que o governo está propondo agora na PEC número 6 é tirar toda a matéria previdenciária da Constituição e passar para uma lei complementar. Ou seja, se isso for aprovado, dali para frente o governo muda as regras previdenciárias, mesmo que não tenha capitalização. Então, supondo que não passe a capitalização, mesmo assim, todas as regras previdenciárias no futuro estarão numa lei complementar, que o governo, para alterar, só precisa de maioria absoluta, que é 50% mais 1 da Câmara e 50% mais 1 do Senado, e uma votação em cada casa. Portanto, muito mais fácil de modificar as regras previdenciárias do que seria mantidas essas disposições no texto da Constituição. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa combater, ou seja, exigir que as regras previdenciárias do povo brasileiro, seja regime geral, seja regime próprio, estejam na Constituição exatamente para assegurar essa perenidade, essa segurança nas relações jurídicas, não é? A segurança de que essas coisas não se modificarão futuramente de acordo com o humor de qualquer governante. E digo aqui qualquer um, porque nós, nessas 5 experiências, já vivemos governos de social-democracia, governos mais à esquerda, governos mais à direita. Portanto, infelizmente, no Brasil, e parece que também foi assim a experiência chilena, não é a matiz ideológica de quem está no poder que define os rumos da Previdência, e sim todos eles, ao que parece, são munidos do mesmo pensamento: reforma, 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 tem déficit, equilíbrio fiscal tem que ser atingido às custas da redução dos direitos dos trabalhadores de maneira geral. Foi assim no governo Fernando Henrique, foi em governo Lula, foi a tentativa de Temer e está sendo agora a tentativa de Bolsonaro. Bom, então essa é a primeira questão que nós queríamos deixar para vocês aqui, que, na verdade, nós precisamos impedir que seja aprovada a desconstitucionalização. O segundo aspecto relevante da reforma tem a ver com a questão do déficit, do apontado déficit do regime de previdência, né? Todos os governos, quando vão sustentar as reformas do sistema previdenciário, dizem: se não tiver reforma, a Previdência não se mantém ao longo do tempo, não pagará os benefícios no futuro. Agora, inclusive, a propaganda governamental diz que é para isso, né? A reforma é para que a gente possa garantir que vocês receberão benefícios no futuro, mesmo que sejam aqueles que o Raul falou de manhã, né? Mas você, pelo menos, vai ter a garantia de recebimento futuro dos benefícios. Qual o valor, não precisa dizer. Basta dizer que você terá essa garantia. Vamos ver, então, algumas questões relativas ao orçamento e ao propalado déficit, para, mais uma vez, né, já foram várias as vezes que a gente debateu esse assunto, mais uma vez demonstrar que isso é uma farsa, que não existe déficit no regime previdenciário brasileiro, sobretudo no regime geral de previdência. Sim, estão na obrigação deles, né, dizer que nós é que estamos mentindo, e não eles. Bom, para a gente entender por que não tem déficit, nós temos que voltar lá na Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 criou um capítulo destinado à Seguridade Social, que seria um conjunto de ações integradas de previdência,
de assistência e de saúde. A nossa Seguridade Social não chegou, em 88, a ir aonde alguns estados europeus chegaram aí, de dizer que, inclusive, trabalho é Seguridade Social, como o Raul colocava de manhã, né, as condições de trabalho, as condições de saneamento estariam dentro da Seguridade Social. Nós não chegamos a isso. A nossa Seguridade Social é previdência, assistência e saúde. Essas três políticas têm que ser integradas no governo federal. E para financiar essas três políticas, a Constituição estabeleceu, e isso vale até hoje, um financiamento tripartite. Quer dizer, para essa necessidade financeira, contribuem trabalhadores, com contribuição direta sobre a folha de salário e com pagamento de alguns tributos de maneira geral, contribuem os empregadores, da mesma forma com uma contribuição direta sobre a folha de pagamento, e contribui o Estado, contribui o orçamento fiscal. Ou seja, a Seguridade Social não é financiada, como eles dizem normalmente, por trabalhadores e empregadores. A Seguridade Social é financiada por um tripé. E o Estado tem a obrigação de colocar recursos na Seguridade Social para financiar as políticas de saúde, previdência e assistência. Esse é o que diz, então, o artigo 195 da Constituição. Aqui nós temos um quadro de um curto espaço de tempo de 10 anos, entre 2005 e 2015, que mostra o orçamento da Seguridade Social. Então, do que foi arrecadado, vejam que a Seguridade Social recebe contribuição de trabalhadores sobre a folha, contribuição dos empregadores sobre a folha de salários também, contribuição sobre lucro líquido, que é um outro tributo que incide sobre o valor que as empresas lucram, contribuição sobre concursos e prognósticos, né? Uma série de tributos são destinados à Seguridade Social exatamente para que ela possa entregar as políticas de saúde, assistência e previdência. Nesse quadro aqui, nós temos apenas as contribuições feitas, então, pela sociedade, trabalhadores, empregadores, e nós, como integrantes da sociedade, por exemplo, quando colocamos combustível nos nossos carros, uma parte daquilo ali é tributo que vai para a Seguridade Social, então a sociedade como um todo. Aqui, portanto, não tem nenhum aporte do orçamento fiscal, não tem nenhum dinheiro que o Estado tenha colocado, como deveria colocar, porque o financiamento é tripartite, como vimos antes, nenhum valor colocado pelo Estado entre 2005 e 2015. Ainda assim, em todos os anos, e se a gente pegar a série até 1989, que é o primeiro ano pós-Constituição de 88, em todos os anos, a Seguridade Social teve um orçamento superavitário. Sobrou dinheiro. Só nesse curto espaço de tempo aqui, sobrou 672 bilhões de reais. Então, vejam que a Seguridade arrecada o suficiente para fazer as políticas que fez e teria recursos financeiros, inclusive, para melhorar essas políticas, melhorar as políticas de saúde, de assistência e de previdência. Portanto, ela não é, nunca foi, pelo menos de 89 até 2015, não foi superavitária. Se aqui nós colocássemos o orçamento da União também, alguma contribuição da União Federal, nosso superávit seria ainda maior, né? E poderíamos ter feito políticas dessas três áreas bem melhores do que fizemos. A partir de 2016, e aqui é possível verificar uma queda que começa em 2013, né? 2012 para 2013, começam os reflexos da crise internacional de 2008, no financiamento da Seguridade Social no Brasil. Começa a diminuir o superávit, não que exista déficit, diminui o superávit, né? De 2016 e 2017, já vai aparecer valores próximos de zero ou valores já negativos, ou seja, a Seguridade Social, teoricamente, teria dado déficit nesse período, de 2016 para 2017. Porém, nós vamos ver em seguida que não há esse déficit por outras razões, os recursos que são desviados, os recursos de renúncia fiscal, enfim, vamos mostrar isso para dizer que mesmo esse quadro, que apanha só séries históricas, nós não teremos, então, mesmo no ano de 2018 e 2019, em nenhum ano eventual déficit na Seguridade Social. Lembrando que nós estamos falando de valores que não têm aportes do Estado. Essa é a participação atual da Previdência no Orçamento Geral da União, quer dizer, da despesa geral da União,
A parte previdenciária, será que é azul ou é amarela? A gente não identificou exatamente para que vocês digam. Vocês acham que é azul? Porque, afinal de contas, eles dizem que o problema do Brasil é a Previdência, então a Previdência deveria ser o azul, né? A grande despesa. Não. A Previdência é o amarelinho, que consumiu, em 2018, cerca de 24,8% do orçamento da União. Quer dizer, todo o problema que eles dizem ser o grande problema do déficit fiscal brasileiro, do possível déficit fiscal brasileiro, se resume a 24,8%. No restante, não se fala. E nós queremos falar do restante. Queremos discutir também a parte azul, porque se querem discutir a amarela, vamos discutir tudo, né? Vamos lá. Por que não há rombo na Previdência? Agora estamos saindo um pouco da Seguridade Social, que é um conceito mais amplo, e estamos vindo especificamente para a Previdência Social. Em regime de repartição, como é o brasileiro, né, significa dizer que arrecada dinheiro de quem está trabalhando e paga a aposentadoria de quem está aposentado, ou pensão a quem deixou pensão após o falecimento. Em regime de repartição, e sobretudo no caso brasileiro, em que a contribuição é de cerca de 11%, é fundamental a gente ter uma relação entre ativos e aposentados em torno de 3:1. Por que isso? Porque se a contribuição é de 11% do trabalhador, na regra brasileira, e em torno de 22% do empregador, cada pessoa em atividade arrecada 33%. Estamos falando só de previdência, não é? Se eu tiver 3 pessoas em atividade, eu tenho 99% de receita. E posso pagar uma aposentadoria de 99%, ou próxima de 100%. Então, se eu tenho uma relação entre ativos e aposentados de 3:1, eu tenho um regime de repartição equilibrado. O que ele arrecada é suficiente para pagar a aposentadoria. Se eu tenho 4:1, ele é superavitário. Se eu tenho 2:1 ou 1:1, ele é deficitário. O regime geral de previdência, o regime dos trabalhadores do setor privado no Brasil, tem hoje em torno de 3,5 a 3,6:1. Portanto, ele é superavitário. Ele arrecada mais em regime de repartição do que o necessário para pagar as aposentadorias e pensões. Só que esse 3,5:1 está dentro de uma realidade brasileira em que mais da metade da população economicamente ativa, são aquelas pessoas que estão em idade de trabalhar, mais da metade dessa população hoje no Brasil não tem emprego formal, ou seja, não contribui para o financiamento da Previdência, mas vai aportar durante a vida ou no final da vida benefícios de saúde, lá da Seguridade Social, ou um benefício assistencial, né, se não teve capacidade contributiva ao longo da vida. Mas, enfim, nós estamos falando que temos em torno de 3,5 pessoas em atividade para cada aposentado e que há aí, na nossa realidade social, mais 3,5, pelo menos, que não tem vínculo formal de trabalho. Então, qualquer política econômica que vise, econômica e trabalhista, que vise formalizar uma parte desse contingente que está hoje na informalidade, eleva a relação de ativos para 3,7, 3,8, 4, 5, poderíamos chegar até 7:1 se nós tivéssemos pleno emprego, se não tivéssemos... evidentemente, nós não estamos esperando isso numa sociedade capitalista, jamais existiria, mas também não é aceitável que nós continuemos convivendo com mais de 50% das pessoas sem vínculos formais de trabalho. Então, vejam que mesmo a Previdência Social, tirando ela de dentro do orçamento da Seguridade Social, que nós já vimos que é superavitário, mesmo que estivéssemos olhando só para a Previdência, os números não nos dizem que ela é deficitária, ao contrário, dizem que ela é superavitária. Por que, então, o governo insiste em que ela é deficitária? Porque o governo coloca como despesa previdenciária os benefícios de natureza assistencial, de maneira geral, como, por exemplo, o benefício de trabalhadores em regime de economia familiar, os benefícios assistenciais, de maneira geral, que não têm receita suficiente. A Constituição de 88, para essas pessoas, disse que o regime ou não era contributivo, e quando ela diz que não é contributivo, ela está dizendo, vem do orçamento fiscal o financiamento,
Vem lá do tripé, vem da obrigação do Estado de pegar parte do orçamento fiscal e colocar na Seguridade, exatamente para financiar esses benefícios de natureza assistencial, ou próximo da natureza assistencial, de pessoas que não tiveram capacidade de contribuir ao longo de sua vida, como são, por exemplo, os trabalhadores rurais em regime de economia familiar, pessoas em economia de subsistência, quer dizer, as pessoas simplesmente sobrevivem, produzem o suficiente para ter, ao final do mês, uma renda mínima para que a família sobreviva. Essas pessoas não têm excesso de dinheiro capaz de gerar sequer uma arrecadação de natureza previdenciária, como no setor urbano, como entre servidores públicos, em que há salário em patamares mais razoáveis, não é? Então, quando se coloca esse contingente, que deveria ser financiado pelo orçamento fiscal e não é, para dentro da Previdência Social, quando ele deveria estar lá na Seguridade Social, que é superavitária, quando se coloca aqui para dentro, eventualmente, nós estamos fazendo uma manobra contábil, e é isso que o governo federal faz e sempre fez, não é desse governo, então não fique ninguém chateado se apoiou esse ou aquele governo, porque todos eles manipularam o orçamento contábil brasileiro nesse aspecto. Tá? Bom, além disso, aqui dentro do orçamento da Previdência Social, vocês lembram que lá em 1994, exatamente por conta daquele quadro anterior que mostrava superávit repetido na Seguridade Social, em 1994 para 95, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, eles olharam para esse superávit e disseram, olha, mas se está sobrando dinheiro nessa área, por que eu, Estado, não posso pegar um pouco desse dinheiro, desviar, tirar dessa área e colocar em outra área, mesmo que seja algo justo, estrada, segurança, etc. Eu vou, então, desvincular, vou tirar uma parte do orçamento que a Constituição determinou que só poderia ser utilizado na Seguridade Social e vou desvincular da Seguridade Social para utilizar em outra área estatal. O Fernando Henrique criou, então, a DRU, a desvinculação das receitas da União, que era exatamente isso, pegar uma parte do orçamento da Seguridade Social, superavitário, e utilizar em outra área. Fazia isso e, ao final do ano, dizia para a gente, a Seguridade foi deficitária. Sim, ele pegou o superávit e retirou de lá. Ela virou deficitária porque ele desviou recursos da Seguridade Social. Se não houvesse tirado de lá, ela seria superavitária. Claro que o objetivo da Seguridade não é dar lucro, mas ela poderia, esse superávit poderia estar ali melhorando as políticas de Seguridade Social, de assistência, de saúde e de previdência, pagando melhores benefícios, fazendo uma saúde pública universal de melhor qualidade, etc. Então, a DRU começa a desviar, desde 1994, começa a enxugar todo o superávit da Seguridade Social. Então, todo aquele valor que a gente apresentou no outro quadro, de 650 bilhões, simplesmente não existem, porque ele foi enxugado, foi retirado da Seguridade Social e utilizado em outras políticas públicas. Quando foi utilizado em políticas públicas, né? Quando não foi fazer outra coisa. Então, esse é um segundo elemento a demonstrar que a Seguridade Social e a Previdência poderiam estar muito melhores do que estão. Existe um outro elemento, que é a evasão fiscal, as renúncias fiscais e a ineficiência deliberada na execução da dívida ativa da União. Vamos falar logo em seguida. Então, é outra atuação estatal que retira dinheiro da Seguridade e da Previdência Social. Vamos lá. Vamos ver primeiro a DRU. Então, o que significou a DRU, a desvinculação das receitas da União, durante um certo tempo? Então, as receitas são desvinculadas e desviadas para outras atividades. Só entre 2010 e 2014, são 4 para 5 anos, e só a DRU desviou da Seguridade 230 bilhões de reais. Quer dizer, pegamos uma série histórica pequenininha daquele quadro anterior, só aqui nesse período de 4 anos, foram 230 bilhões de reais. E agora tivemos um novo problema no governo Temer. O governo Temer aprovou a emenda constitucional número 95, do tal congelamento dos gastos públicos, né? E vendiam para nós a história de que não, isso aqui é igual a casa da gente, eu não posso gastar mais do que eu tenho. Não é? Então, num sentimento falsamente moral, venderam para nós que o Estado não poderia gastar mais do que arrecada.
e congelaram todas as despesas públicas por 20 anos, exceto uma. Nós vamos depois ver qual foi a única que não ficou congelada por 20 anos. Só que essa emenda, além de congelar as despesas públicas por 20 anos, colocou no texto da Constituição a DRU com 30%. Era 20 antes, elevou para 30%. Ou seja, todo ano o Estado brasileiro, agora apoiado pela Constituição, desvia do orçamento da Seguridade Social 30%. Vocês já viram alguém desviar dinheiro de onde não existe? Não, né? A gente só consegue tirar onde tem dinheiro sobrando, porque senão não tem. A DRU, por si só, é a prova de que a Seguridade Social é superavitária. Porque se ela não fosse superavitária, não existiria a DRU, não teria como desviar, não teria razão de ser. Então, aqui é uma questão lógica até, não precisa matemática, não precisa esses dados todos. Enfim, nós vamos conviver agora, se não derrubarmos isso, com uma DRU desviando 30%. Aí, no final do ano, eles voltam para a gente para dizer, está vendo, a Seguridade Social é insustentável, a Previdência está estourando o orçamento fiscal, e eles próprios patrocinaram a dificuldade financeira imposta a ela. Renúncia fiscal. Vocês devem ter visto isso também em todos os governos, né? De vez em quando você tem alguma crise trabalhista ou econômica, lá vem o governo e diz, olha, eu vou favorecer determinado segmento da economia, vou reduzir os impostos incidentes sobre esse segmento da economia para que ele empregue mais. No final, não tem emprego a mais coisíssima nenhuma. O que teve foi renúncia fiscal. O Estado, para aquele setor da economia, arrecadou tributo a menos. E, geralmente, isso é feito com os tributos que são destinados à Seguridade Social, que são aqueles vinculados que o governo já desvia 30%. E, além disso, dos 70% que sobraram, ele faz bondade com chapéu alheio. Não é? Ele entrega para os empresários uma redução nos tributos destinados à Seguridade Social e, portanto, ele patrocina uma redução das receitas da Seguridade Social. Então, só aqui em 2015, por exemplo, na Seguridade Social, só em 2015 a renúncia fiscal chegou a 63 bilhões de reais. E esses números mais ou menos se repetem todo mês. Esses 63 bilhões não está lá naquele quadro anterior, aquele de 10 anos que a gente mostrou, da Seguridade Social superavitária. Se ele estivesse lá, o superávit era maior. Ali foi o executado efetivamente, né? Portanto, já era um orçamento da Seguridade Social que havia perdido valores da renúncia fiscal em 2015, 14, 13 e assim por diante, né? E nós estamos tentando falar aqui de números relativos a governos mais à esquerda para demonstrar que é lá e cá, né? A situação não muda muito, as políticas não mudam muito para que todo mundo fique mais confortável aqui e mais unido em torno do que a gente tem que fazer efetivamente, né? E não se dividam porque eu apoio fulano, eu apoio ciclano, eu quero isso, outro quer aquilo. Não, todos fazem igual. Todos os que estão nesse campo, mais ou menos, né? Novas renúncias foram recentemente anunciadas, chegando a 40 bilhões, isso agora para o ano de 2019. Vamos ver uma outra fonte de evasão de dinheiro da Seguridade Social, a dívida ativa. O que é isso? Bom, os empresários devem lá o recolhimento de determinados tributos para a Seguridade Social. Se eles não pagam aquele tributo, né, se fraudaram, se, enfim, atrasaram aqueles tributos, o Estado brasileiro tem a Secretaria da Receita Federal, que, através dos fiscais, verifica a situação financeira das empresas e apura os débitos, não é isso? Empresa que deixou de pagar determinado tributo, vai, então, para a Receita Federal apura esses valores e encaminha para a Procuradoria da Fazenda Nacional para que ela execute, para que ela cobre, para que ela ajuize as ações de execução de dívida ativa, né? A DAU, então, é a dívida ativa da União, é aquilo que a União tem a receber de empresários que não pagaram os tributos que estavam obrigados a pagar. Por exemplo, o companheiro, o dono da Avan, nosso amigo dono da Avan, só ele deve para a Seguridade Social mais de 100 bilhões de reais. Esse é o sujeito que prega moralidade por aí afora, mas não paga os tributos dos seus próprios empregados à Seguridade Social. Luciano Hang.
Bom, vamos ver aqui, então, esses dados são acumulados até 2015. Eu não tive ainda tempo de colocar a série de 2016, 17 e 18. Mas o importante aqui é dizer que, em 2015, havia uma dívida dos empresários para com a Seguridade Social de 350 bilhões. Os dados atuais dizem que essa dívida cresceu para 480 bi, mais ou menos. É a dívida de tributos obrigatórios que deixaram de ser arrecadados, destinados à Seguridade Social, e que, então, a Secretaria da Receita fiscaliza, apura e passa para a Procuradoria da Fazenda Nacional cobrar. Em 2015, a eficácia dessa cobrança está aqui. Você tinha 350 bilhões para cobrar e cobrou 0,3%. Quer dizer, o Estado brasileiro é perdulário, e ele propositadamente faz isso. Não é porque os fiscais são ruins, os procuradores são ruins, não. É porque aqui é dívida de empresário. Dívida de empresário não se cobra no Brasil. Então, daqueles 350 bilhões, a Seguridade Social, que dizem que é deficitária, tinha para receber mais 350 bilhões, e o Estado, que administra a Seguridade Social, se contentou em arrecadar 0,3%. Eu fico imaginando vocês aqui emprestando dinheiro para os amigos, vocês têm salários altos, então têm condições de emprestar dinheiro para todo mundo, e no final do ano, quando vocês esperavam receber de volta esse valor, se contentam em receber 0,3%. Dizem, não, tudo bem. Ninguém me pagou, mas não tem problema. Vou para o ano seguinte, empresto de novo e assim vai. E a vida vai seguindo e eu deixo esses valores para trás. Então, vejam que a nossa Seguridade Social, então, teria aqui, só aqui, por dívida ativa, 350 bilhões. E os números atualizados estão em torno de 480 bilhões. Isso do que foi apurado, né? Isso aqui é o que foi apurado formalmente. Não aqueles tributos que ainda não se apurou ou que, eventualmente, não se conseguiu apurar, porque foram fraudados de algum modo que a fiscalização não conseguiu descobrir. Fernando, Oi? É só avisar para o pessoal que o material vai estar disponível depois. Eu estou vendo muita gente preocupada em anotar tudo e tentar... Então, o material está disponível, gente. Pode prestar atenção tranquilamente, né? Se o Raul estivesse aqui, nós iríamos despacito, tranquilo, bem devagar, né? Que vai estar disponível para todo mundo, tá? A gente vai deixar no site, vai mandar para o pessoal aí, tá bom? Beleza. Aqui algumas frases que eu escutei semana passada. Por acaso, eu fui fazer uma palestra em Aracaju e fiquei uma tarde no hotel, porque a palestra era no dia seguinte, fiquei escutando a Globo News, assistindo a Globo News. E aí, debate sobre Previdência, escutei as frases que vocês escutam a todo momento. O Brasil está quebrado, todos têm que fazer sacrifícios e precisamos aprender a poupar. O problema da Seguridade brasileira é que vocês não sabem poupar. Vocês pegam esse excesso de dinheiro que vocês têm, porque recebem muito, e são perdulários. Se vocês soubessem poupar, a Previdência brasileira não teria problema financeiro. Então, basta adotar um modelo como os chilenos, que sabem poupar, não é mesmo, Raul? Conseguem colocar dinheiro de sobra no regime de capitalização, e vimos que não, né? Para que, então, vocês tenham garantia de aposentadorias dignas no futuro. Então, essas são só algumas frases para a gente recordar o que é que a imprensa nos diz, né? O que é que, normalmente, aqui já estou pegando, o Luciano que estava lá, pegando alguma coisa da professora Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, que fez uma palestra para a gente na semana passada também, num seminário que nós realizamos lá em Brasília, em que foi possível aprender muita coisa de orçamento, e acho que a gente tem que socializar essa informação, para que vocês não fiquem com a impressão de que o Estado brasileiro está quebrado, que o Brasil é um país pobre, que não se sustenta, e que, por isso, então, tem que fazer uma série de mudanças constitucionais. O que quebra efetivamente um país? O que faz um país ter uma crise financeira séria e, eventualmente, quebrar? Geralmente são ou quebra do sistema financeiro. Nós não tivemos nada disso no Brasil nos últimos 20, 30 anos, ao contrário, né? Se for olhar, se alguém aqui tiver o cuidado de olhar os ganhos de todos os bancos privados brasileiros ao final do ano, eles nunca tiveram problema financeiro no Brasil, nunca. Né? E ganharam em todos os governos. Não tivemos graves problemas de saúde pública, aqui eu não estou falando do sarampo que voltou, né?
ou da dengue, que é eventual. Estou falando de pestes, né? Pestes que dizimam milhões de pessoas. Não, nós não tivemos isso, não é? Nem recentemente, nem muito tempo atrás. Quebra de safra, também não, porque a safra brasileira está espalhada por um país continental e, portanto, mesmo quando há um problema numa determinada região do Brasil, ele é superado pela safra melhor em outra região, salvo um ou outro alimento que eventualmente sobe, e aí a gente paga, né? Paga mais caro e paga. Ou então guerra. Estão tentando fabricar uma agora, né? Vamos ver se o Brasil vai invadir a Venezuela, etc. E aí fabricam uma guerra para que depois justifique, inclusive, que o país está com problema financeiro. Mas, enfim, não tivemos nenhuma dessas situações que pudesse dizer, olha, o país está quebrado por conta de uma dessas razões, que normalmente são as razões que levam a um debacle financeiro. Aí vamos ver o que o Brasil tem de dinheiro. Eu ia botar o dólar aqui, Raul, para você poder olhar o dólar e transformar o peso, porque a gente está nessa coisa há uns 30 dias, toda hora tem que ir lá transformar tudo. Não. Mas esses aqui são números oficiais do Brasil em dezembro de 2018, há 3 meses atrás. O Brasil tinha 1,27 trilhões de reais no caixa do Tesouro Nacional. Dinheiro no caixa do Tesouro Nacional. 1,7 trilhões de reais. E eles dizem que o déficit da Previdência no Brasil ano passado foi de 186 bilhões de reais. Tem lá, guardadinho, 1,27 trilhão. Além disso, de reservas internacionais, o Brasil tem mais 1,45 trilhões de reais. Então, somando os dois aqui, já temos 2,8 trilhões de reais em dinheiro vivo, guardado. 2,8 trilhões. O orçamento anual da União no Brasil é em torno de 2,5 trilhões. Quer dizer, tudo aquilo que a União arrecada e depois volta em políticas públicas, quaisquer que sejam elas, 2,5. Ou seja, nós temos um orçamento a mais do que um orçamento a mais sobrando. E ainda temos esse dinheirinho aqui no meio, que isso aqui não pertence ao Estado brasileiro, mas está depositado lá no Banco Central, 1,13 trilhões de reais, que é o que os bancos privados deixam lá, para serem remunerados pela taxa Selic. Vocês conseguem, né, sair daqui agora e ali no Bradesco, depositar lá 5 mil reais e dizer, eu quero que a rentabilidade seja da taxa Selic, eu não quero a da poupança. Qualquer brasileiro simples consegue fazer isso, não é verdade? Pois é. Os bancos privados brasileiros conseguem. Eles pegam o dinheiro, que na verdade é nosso, porque o dinheiro que está no banco pertence a quem? A quem depositou dinheiro lá. O saldo do salário de vocês, a pequena poupança que vocês têm lá, gerando rentabilidade abaixo da inflação, não é? Esse dinheiro o banco, então, pega e diz ao Banco Central, olha, eu queria deixar aí com vocês, vocês guardam para mim. Quando eu precisar, eu pego de volta, claro. Mas eu não pego de volta, porque eu sou remunerado pela taxa Selic. Então, mais 1,13. Então, esse é o Brasil da crise que eles nos apontam para dizer que o orçamento da Previdência vai estourar esse Brasil quebrado que está aqui, né? Essa é a pizza do orçamento da União no ano de 2018. Então, aqui está a Previdência. Aquele amarelinho que aparecia na outra pizza anterior está aqui. E aqui toda a parte azul da pizza. Então, aqui 24 ponto alguma coisa e aqui toda a outra parte, né? Agora, vejam essa daqui. 1,065 trilhão de reais é o que o Brasil paga todo ano de juro e amortização da dívida pública. Aí muitos de vocês vão dizer, não, mas empréstimo a gente pega e por uma questão de honra tem que pagar, né? A gente se arrebenta a pagar, às vezes pega outro empréstimo para pagar o anterior, né? E vídeo que o Raul falou de manhã sobre o povo chileno que tem lá 10 meses de endividamento para frente, né? O trabalhador chileno, de maneira geral, deve em torno de 10 meses para frente e talvez vá pegar um outro empréstimo para pagar aquele anterior e vive nessa roda, não é? Vive nessa roda eterna. O Brasil pagou, em 2018, ao sistema financeiro, 1,065 trilhão de reais, que equivale a algo próximo de quanto ali? 40% de todo o orçamento da União no ano passado.
Aí vocês vão dizer, bom, então, quando fizer a pizza em 2019, o amarelo vai diminuir, porque pagou 1 trilhão e pouco, não é? Nós vamos, nos próximos slides, trazer a série histórica para mostrar que o Brasil paga, 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 e a dívida não diminui. Porque aqui não tem praticamente nada de amortização. Amortização é aquilo que você efetivamente pagou. Não tem amortização, tem juro. Então, o Brasil gasta metade praticamente do orçamento, aqui o dado foi pequeno em 2018, ele costuma se aproximar de 50%, gastou metade, isso anos a fio, desde o regime militar, e nessa parte amarela a gente não mexe. Ninguém pode falar sobre isso. Se falar sobre isso, vai ter algum problema. Claro, porque esse dinheiro pertence a quem? A quem detém o poder econômico no Brasil, ao sistema financeiro, que está louco para ter esse valor e para ter esse aqui também, com a capitalização. Aí a pizza aqui não vai ser só o amarelo, ela vai ocupar essa área de cá também com a capitalização. Realmente, quando Paulo Guedes fala tanto que a reforma da Previdência precisa render 1 trilhão, parece mais ou menos ter alguma relação, né? Mas, enfim, por isso nós dizemos, essa parte aqui tem que ser revista necessariamente, porque esse é o grande problema do orçamento da União no Brasil. Em 2014 ou 2013, foi aprovado, isso está na Constituição brasileira, que manda auditar a dívida pública. Claro, porque se vocês, imagina se fosse a casa de vocês isso aqui, todo ano vocês pegam tudo que ganham durante o ano e pagam uma dívida de 40%. Quando chega no ano seguinte, ela não diminuiu. Vocês não iriam olhar para ver o que está acontecendo, alguma coisa, ou iam simplesmente pagar de novo a dívida no ano seguinte? Todos nós iríamos auditar a nossa dívida, não é? Olhar para ela e dizer, escuta, por que eu paguei 40% de tudo que eu ganhei no ano passado e não diminuiu? Então, a auditoria da dívida pública brasileira é uma obrigação que está prevista na Constituição brasileira. Entretanto, ela nunca foi feita. Em 2013 para 2014, o Congresso Nacional, pela primeira vez, aprovou a realização de uma auditoria na dívida pública. E a presidenta Dilma vetou. E nós não tivemos auditoria da dívida pública. Claro, o sistema financeiro é quem manda. E aí, independentemente de quem está no governo, baixa a cabeça e obedece. O modelo chileno, aqui nós já falamos de manhã, não vou repetir tudo o que o Raul já falou, mas aqui no começo eu acho que vale a pena a gente repisar. Existe um estudo da OIT recente, que foi mencionado, inclusive, de manhã em perguntas, publicado agora em dezembro de 2018, que fala que entre 1981 e 2014, 30 países do mundo adotaram regimes de capitalização total ou parcial. E o estudo começa em 81, porque aqui é o Chile, né? Aqui está o Raul com seus problemas. O Chile começou aqui. Então, nesse período, até 2014, 30 países privatizaram totalmente ou parcialmente seu regime de repartição, seu regime público de previdência. Desses, 18 já voltaram atrás. 18 já viram que isso não dá certo e já voltaram atrás. Eu diria que é verdade que o Chile está voltando atrás, porque mesmo que a gente ainda tenha o pilar solidário como um benefício de natureza assistencial, pago a uma parcela dos pobres, mas é o reconhecimento claro de que o regime de capitalização não funcionou. E como não funcionou, o Estado já está se obrigando a pagar alguma coisa, mesmo que sejam valores pequenos, valores irrisórios. Mas eu já colocaria que o Chile caminha na direção de mudar, caminha no sentido prático, né? Não na decisão política de fazer, mas caminha no sentido prático de dizer, olha, o regime de capitalização que nós adotamos aqui fracassou. E porque fracassou, o Estado começa a criar alguns benefícios, e vai ter que criar outros e outros e outros, senão vai enfrentar uma crise social sem precedentes que, quiçá, mude o próprio sistema político. Então, esse dado aqui é importante, porque esse é um estudo da OIT, ninguém vai poder dizer que a OIT é comunista, ou anti-isso, ou anti-aquilo, espero que não, né? Então, é um organismo que faz parte da ONU, portanto, me parece que tem alguma isenção. Esse é o mapa só dos países que fizeram, então, a capitalização parcial ou total, e que depois, então, 18 deles voltaram.
Eu só achei interessante colocar o mapa, porque quando a gente ouve falar dessas coisas, o que é que eu quero olhar? Bom, vou olhar Estados Unidos, vou olhar França, Inglaterra. Não tem nada mexido ali, né? O regime é público. Onde é que está mexido? Na região periférica do capitalismo, né? América do Sul e Central, México aqui, um pouco da África, um pouquinho aqui dentro da Europa, mas aqui nós estamos falando de países pobres da Europa, Polônia, Hungria e etc., que recém se integraram ao mercado europeu. Ou alguns países aqui da Ásia, então, e a Rússia lá no meio, que é essa sim, grande, né, que adotou um regime e está voltando atrás também. Mas todo o restante são orientações do Banco Mundial que conseguem se impor a países periféricos do sistema capitalista, né, para que desses países os outros países retirem recursos financeiros. Como o Raul falou de manhã, boa parte dos investimentos chilenos, das AFPs, o dinheiro dos trabalhadores, não é investido no próprio Chile, é investido fora do país, investido nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. 2 bancos aqui no Brasil são fonte de investimento das AFPs chilenas. Um é o Itaú, o outro é o BTG. Alguém sabe a quem pertence o BTG? Não? Vocês lembram de um tal de Paulo Guedes, ministro da Economia? Pois é, que coincidência, né? Vamos lá. Eu vou pular aqui a parte do regime chileno, porque a gente já viu bastante de manhã, né? E vamos passar, então, para a PEC número 6 no Brasil. Aí já questões mais específicas nossas. Sai a previdência pública, entra a capitalização individual, nos moldes do regime chileno. Ou seja, você vai formar uma poupança individual, não há mais nenhuma solidariedade entre aqueles que contribuem. O que é a solidariedade no regime de repartição, gente? É que no regime de repartição, sejam os servidores públicos, sejam os trabalhadores do setor privado no Brasil, nem sempre você consegue contribuir 35 ou 30 anos ou 40 anos. Às vezes você morre antes, né? Você não está formando uma poupança individual em que o teu benefício, a tua aposentadoria ou a pensão que você vai deixar depende daquela reserva matemática. Não. Esses regimes arrecadam o suficiente para, inclusive, pagar benefícios a algumas pessoas que tenham que se retirar do mercado de trabalho mais cedo, seja por invalidez, seja por morte, e, portanto, há uma solidariedade aqui, não só para pagar esses benefícios de quem não gerou receita suficiente, é até errado dizer isso, porque o regime não é de capitalização, mas para quem não pagou pelo tempo que se esperava, né, não contribuiu pelo tempo que se esperava. E também para fazer a solidariedade com aqueles que não tiveram capacidade contributiva. O regime de economia familiar, por exemplo, é um deles, né, trabalhadores rurais, pescadores artesanais, etc., se esperarmos que eles contribuam em dinheiro a mesma coisa que o setor urbano, isso simplesmente não existe, essa possibilidade não existe, porque é uma economia de subsistência, não é uma economia para gerar receita que sobra no final do mês, ou que, não estou dizendo aqui que o salário de vocês sobre sempre, mas que no meio urbano, evidentemente, a nossa condição de vida é melhor do que a condição de vida de um trabalhador rural em regime de economia familiar, em que vive apenas para consumir no final do mês a sua própria produção. Será obrigatório, bom, se passar o regime de capitalização, e vejam aqui um detalhe inteligente da proposta da PEC número 6. Se vai ser regime de capitalização ou não, não será discutido agora. Na PEC 6 não está propondo adotar o regime de capitalização. Lá nela, ele está dizendo a lei complementar, que virá depois que tudo sair da Constituição e vier para a lei complementar, a lei complementar instituirá, não diz poderá instituir, aqui é um pouquinho diferente, né? O poderá significa, pode decidir lá na frente, não tem problema. Aqui não, é instituirá o regime de capitalização. Então não é agora. Como não é agora, ou pelo menos eles tentam dizer que não é agora, mas a decisão está sendo tomada agora, a decisão política, né? E é isso que a gente precisa perceber. Então, o debate que aparece na televisão é o debate sobre 65 anos ou 62 mulher, é o tempo de contribuição dos trabalhadores rurais, é isso ou aquilo, e não aparece o debate principal.
que é o debate de uma Constituição que está sendo alterada, desconstitucionalizando isso, passando para a lei complementar, e uma lei complementar que já antecipadamente está dizendo que instituirá um regime de capitalização. Se tivesse já isso lá, certamente já muitos teriam desde o começo dito, olha, isso é privatização da Previdência. Então, por isso a gente está destacando isso para vocês. No fundo, o que se pretende é a privatização da Previdência com a adoção do regime de capitalização. E se isso passar, se o regime de capitalização passar, todo o resto é absolutamente desimportante. Não será importante se eu vou me aposentar com 35 ou com 40, porque o que será importante é quanto é que eu conseguir botar de dinheiro lá no banco para formar a reserva matemática para tentar ter um benefício. Hoje, acho que a professora Bartira perguntava para o Raul agora no almoço se tem aposentadoria compulsória nas AFPs, se alguém é obrigado a sair depois de uma certa idade. Não, não tem o regime de capitalização. O sujeito pode sair aos 65 homem e 60 mulher. Agora, se ele olhar para a conta dele e ver que a conta dele é aquilo que o Raul nos falou de manhã, ele vai dizer, vou trabalhar mais 10, mais 20, vou tentar continuar, porque com isso aí eu não vivo. Não é? Então, ele pode ficar até a eternidade contribuindo. Contribuição patronal será facultativa. Aí eles dizem, não, mas cada empregador vai poder decidir se vai contribuir ou não. Vocês acreditam que, sendo facultativa, algum empregador no Brasil vai contribuir para a formação dessa poupança individual de vocês? É evidente que não, né, gente? E aqui, lembra que nós estamos falando de setor privado e setor público. Estamos falando também de servidores públicos. Será a mesma coisa. Regime de capitalização completamente desvinculado do Estado, sem o Estado manter nenhum benefício básico. Depois vamos ver o assistencial. Tá? Será obrigatório, então, para quem ingressar depois da instituição do regime, e será optativo para quem está em atividade hoje, já está em regime de repartição, poderá optar ou não pelo regime de capitalização. Aí virá no Brasil um negocinho que está se preparando, que vocês logo, logo vão ouvir falar. A carteira de trabalho verde e amarela. A carteira de trabalho verde e amarela, o problema dela não é não ter só o 13º, não ter FGTS, não ter um ou outro direito. É que nessa carteira verde e amarela não há contribuição patronal. Aqueles trabalhadores que optarem por ter a carteira verde e amarela estão optando por uma modalidade em que o seu empregador, eles estão optando pela capitalização, e aí o seu empregador não terá obrigação de pagar a Previdência. O que os empregadores vão fazer quando isso estiver aprovado? Vão chamar o trabalhador e vão dizer, olha, tem aqui a carteira azul e tem a verde e amarela. Você quer ficar em qual? O sujeito vai dizer, não, eu quero a azul, quer dar mais garantia. Ele diz, então tá bem, tchau para você está demitido, chama um da verde e amarela. Porque é evidente que será assim, gente. Já é assim hoje. Por que numa hora que se permita ao empregador atuar dessa forma, alguém aqui vai ter a ilusão de que ele não fará? É impossível, né? Não se coaduna com bom senso com a ideia de como é que as pessoas efetivamente procedem. E as reservas matemáticas é que definirão no final o valor do benefício. Só que aqui no Brasil tem uma característica que é interessante a gente comparar com a do Chile. Vocês viram que no Chile não tem garantia de valor mínimo, né? A aposentadoria tem lá uma reserva matemática. Quando o homem chega aos 65 anos, a administradora lá de fundo de pensão faz as contas, diz, olha, você vai viver, a sua expectativa de sobrevida é até os 84, não é isso? Homem? Homem 88, sim, mulher 84, mais ou menos, né? Então, se você vai viver até lá, eu digo, ao contrário, homem menos e mulher mais. É que vocês trabalham mais e vivem mais. Nós... Bom, então o que é que faz a AFP? Ela calcula o que tem de reserva matemática, divide pelo número de meses em que você vai ter de expectativa de vida e vai refazendo esse cálculo, então, ano após ano. Mas não tem um piso. Tem uma tabelinha que se refere agora ao mês de janeiro, lá do Chile, que o pessoal de lá nos entregou quando nós estivemos lá, que depois a gente pode copiar e botar aqui no material para vocês também. Tem todas as faixas de tempo de contribuição. Ela começa com 0 a 1 ano de contribuição.
e qual foi a quantidade de benefícios concedidos em janeiro de 2019 de pessoas que contribuíram entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, até 40 anos de contribuição. Tá? Boa viagem, Raul. Obrigado por tudo. Nos encontramos em breve. Leve um grande abraço aos companheiros no dia 31 de março. E sucesso para vocês. Bom, então eu falava, no Chile não há um piso. Né? Qualquer valor gera uma aposentadoria que será paga lá pelo tempo em que se espera que essa pessoa sobreviva. Lembrando que se ela viver mais do que é o esperado, o dinheiro acaba. O dinheiro acaba, gente. Claro, o sujeito tem lá, sei lá, conseguiu juntar 100 mil reais. Vai viver 20 anos depois dos 65, eles dividem 100 mil reais pela quantidade de meses. E você vai receber até aquele determinado momento e vai consumindo a reserva. Chega lá com os 85 anos de idade e a reserva acabou. Acabou, o fundo de pensão diz, bom, também acabou aqui a minha obrigação de pagar alguma coisa, agora se vire. Então, os suicídios no Chile têm a ver não só com o valor da própria aposentadoria, mas com o fato de que esse valor é finito, ele acaba. O Brasil, então, na PEC número 6, diz que aqui, diferente do Chile, haverá piso no regime de capitalização. E o piso será de um salário mínimo. Aí todo mundo pode olhar e dizer, porra, tá vendo? O governo Bolsonaro é muito melhor do que o Pinochet, está garantindo pelo menos um salário mínimo. Mas eu tenho os mesmos 100 mil reais. E se eu vou agora ser obrigado a pagar um salário mínimo, a única diferença é que vai acabar antes. Eu tenho a mesma expectativa de sobrevida, lá 20 anos, sei lá que seja, e ao invés de fazer a conta que lá eles fazem e pagar menos, aqui vai pagar um pouco mais proporcionalmente do que paga lá, mas vai acabar aos 75, 78. Né? Então, é exatamente a mesma coisa. Tá?